Boa noite, pessoal. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma noite de segunda-feira. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso leitura com estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na nossa reta final, na questão já 1001, né? E já nós vamos estar concluindo a leitura desse livro com comentários que começamos há alguns anos atrás. Mas o importante não é isso. O importante é que a gente, nesse período, possa ter aproveitado para fazer as transformações necessárias que esse livro nos coloca. Ele nos faz parar para pensar, tira nossas dúvidas, e aí a gente começa com outra forma de enxergar a vida, de enxergar a morte, de perceber essa estada que nós, ora estamos aqui encarnados, ora estamos no plano espiritual, com essa finalidade da nossa evolução, que tudo tem uma finalidade. Não nascemos e morremos e renascemos, né, por divertimento. Isso tudo faz parte de um grande plano divino para que a gente possa evoluir, nos aperfeiçoar e alçarmos voos para outros planetas mais evoluídos, ou até fazermos parte do nosso mesmo, né? Porque sabemos que a Terra passa por essa transição. Estamos aí às portas do mundo de regeneração, e uma vez o mundo de regeneração instalado na Terra, a gente já vai começar a vislumbrar fases maiores, fases melhores, né? Então, nós podemos efetivamente também continuar aqui na Terra, mas sobre uma outra condição, sobre uma outra visão, né? Podemos falar o que mais para vocês, né? Falar do nosso estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Toda terça-feira, às 11 horas da manhã, nós faço com a Célia, fazemos nós dois, né, o estudo do Obreiros da Vida Eterna. Então convidamos vocês também para que participem conosco da leitura e com os comentários necessários, né, desse livro de André Luiz, é o 4º livro de André Luiz, que também traz uma informação, um manancial de informação muito grande para nós. Bom. O estudo do Obreiros complementa, né, Célia? Porque a gente vai entender muita coisa do que acontece lá com o que a gente vê aqui. Porque isso é a doutrina espírita. A base, né? A base para esses livros que a gente chama de complementar, né? O Chico Xavier trouxe para nós, de Valdo Franco, né? Através de André Luiz, de Ivone, de Emmanuel, né? Quem vai dar a base para que a gente possa entender são os livros de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênesis, que vai dar essa base para que a gente possa ler e contextualizar os livros de André Luiz. Porque senão a gente ficamos assim, meio que... né? Porque como André Luiz fala do mundo espiritual, como o André Luiz ele menciona muito a moralidade desses espíritos desencarnados, aí a gente, quando pega o Evangelho, quando pega o Livro dos Espíritos, a gente faz esse link e tudo se esclarece. Então, Célia, vamos fazer a nossa prece, sempre agradecidos a Deus, a esse Pai Criador que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui, encarnados nesse planeta, nesse momento, e termos essa oportunidade de, conduzidos pelo nosso irmão maior, Jesus, pelos nossos amigos espirituais, estarmos desenvolvendo essa nossa missão para nós, expiação para nós também, mas sempre visando esse aperfeiçoamento, esse melhor entendimento das leis divinas. Então, que Jesus nos abençoe nessa noite, que possamos aqui entendermos um pouco mais sobre esse grande mistério que é a vida e com relação à nossa evolução. Graças a Deus. Graças a Deus. Sempre trazemos para vocês
uma frase, um pôster, né? Para que a gente possa conversar. E a de hoje será colocada para vocês. E tem essa figura do barco. E diz assim: Deus vai dirigir o barco, mas você tem que remar. Então temos o barco e o remo, né? Deus vai dirigir a nossa vida, mas nós temos que levantar e executar. Porque é muito comum que a gente fique esperando aquele milagre de Deus nas nossas vidas. Eu preciso de alguma coisa, mas eu não me movimento, eu não levanto para executar, para me esforçar na execução daquele objetivo que eu quero. E a gente sempre fala que não vai resolver o problema. Se nós temos lá 1 quilômetro para andar, vamos levantar e dar o primeiro passo. Porque a hora que a gente levanta e dá o primeiro passo, bons espíritos vão nos impulsionar para frente. Mas é preciso que eu levante. Sentado não dá. Então é exatamente isso. Nós que estamos buscando solução de saúde, vamos buscar médico, vamos procurar, não vamos ficar simplesmente restrito à nossa fé de que tudo vai dar certo, que vai se funcionar. Vamos procurar. Deus capacitou os homens para que eles se auxiliassem. Então vamos buscar ajuda, seja de que ordem for. Né? É a nossa parte, é o remo que nós temos que fazer. Não vamos só confiar e deixar na mão de Deus para resolver os nossos problemas, que Ele não vai. Essa mensagem do barco me lembra, Nivaldo, a historinha do náufrago. Sim. Ele está... aconteceu um acidente, ele está lá naufragado em alto mar e Deus vai me salvar. Aí aparece um pedaço de madeira flutuando, perto dele, né? E ele não pega. Deus vai me salvar. E aparece um navio e joga uma boia de salva-vida. Ele não pega. Deus vai me salvar. E ele acaba sucumbindo. Aí ele chega no mundo espiritual. Poxa, mas eu acreditei tanto. E aí, mas ele mandou aquele pedaço de madeira. Só cabia você pegar a madeira. Ele mandou a boia. Só cabia você segurar a boia. Mas nem isso. Então, a nossa parte nós temos que fazer. Nada vai acontecer para todos nós, assim, sem esforço nenhum. A maior parte, os nossos amigos espirituais, a espiritualidade, nosso Pai, a maior parte cabe a eles. A nossa parte é mínima, mas nem essa mínima a gente quer fazer. E aí não acontece. Não tem jeito, né? Então, que a gente possa arregaçar as mangas, né, Célia, e acordar e executarmos, fazer a nossa parte. É aquele que está procurando emprego, vamos acordar cedo. Não vamos ficar esperando alguém bater na porta com a solução dos nossos problemas, não. Vamos lá buscar. Então, nós estamos na questão, nós estamos no 4º livro do Livro dos Espíritos, Penas e Gozos Futuros. E nós estamos na questão 1001. E Kardec pergunta assim, vamos só lembrar... Lembra da questão 1000, né? Vamos lembrar da questão número 1000. Podemos já nesta vida resgatar nossas faltas, porque a gente erra, a gente falha, e na próxima eu vou ter que... deixa para a próxima, essa não dá mais. Mas né? Nessa é possível? Kardec faz essa pergunta. Sim, reparando-as. A gente pode começar a consertar já aqui encarnado. A gente não precisa desencarnar para fazer um novo planejamento reencarnatório, não. A gente já podemos começar agora. É o que eles nos dizem, né? Se eu sou orgulhosa, eu posso
começar a reparar isso, a consertar isso, a modificar isso. E a mesma coisa são com todos os nossos vícios, com todos os nossos prazeres. A gente pode já aqui. E aí ele vem essa pergunta 1001, que Kardec pergunta assim: então não haverá nenhum mérito em assegurarmos para depois da nossa morte o emprego útil dos bens? É que Kardec, na questão 1000, ele pergunta se já podemos nessa vida resgatar. E ele diz que sim. Aí ele continua a resposta da espiritualidade, e Kardec vem nessa 1001 falar do emprego útil dos nossos bens, porque nós não vamos levar nada. O que é matéria, na matéria vai ficar. O que é do espírito, o espírito vai levar. Muitos de nós temos o seguinte pensamento: eu vou aproveitar tudo que eu tenho, todos os privilégios, bens materiais. Quando eu morrer, eu vou fazer lá o meu testamento e vou deixar parte para a instituição de caridade tal, parte para outra aqui, para ali. Ou seja, eu vou dar uma finalidade útil. Então, ele pergunta: nenhum mérito haverá em assegurar depois da morte um emprego útil dos bens que possuímos? Claro que há. Nós vamos ver pela resposta. Mas seria mais importante que nós fizéssemos já em vida. Em vida. Começássemos a fazer agora. Porque olha só, tem uma historinha, Nivaldo, que também diz: o homem faz isso que Kardec está perguntando, distribui todos os bens. Eu dei para a escola tal, eu dei para a instituição, eu dei. Aí ele chega no mundo espiritual e não encontra aquele paraíso que ele imaginava que ia. Ele tinha sido tão útil, né? Aí ele só deu porque ele não podia levar. Porque se ele pudesse levar, ele levava. Então, é exatamente isso. Quer dizer, há mérito em você já deixar no seu testamento lá as doações para as entidades carentes necessárias aí, os abrigos da vida. Mas o mais importante ainda, nós vamos ver na resposta deles, é que a gente começa a fazer isso em vida. Então, a pergunta de Kardec é: então não haverá nenhum mérito em assegurar para depois de nossa morte o emprego útil dos bens que possuímos? Aí a espiritualidade nos responde: nenhum mérito não é bem o termo, pois isto sempre é melhor do que nada. Mérito vai ter? Vai ter. Nada se perde, tudo se aproveita no mundo espiritual. O mal, porém, é que aquele só faz doação depois da morte. É que quase sempre quase sempre mais egoísta do que generoso. Claro! Primeiro eu usufruo bastante. Agora eu não posso mais usufruir. Não serve mais para mim. Então agora eu dou. Sabe aquela pessoa, Célia, que faz uma doação, mas a blusinha já está tão rasgada, o sapato já está tão rasgado. Eu não vou vestir mais. Mas também não vai servir mais para ninguém. Quer ter as honras do bem sem o trabalho de praticá-lo. Sabe quando a gente faz assim? Você tem alguém precisando de... Toma aqui, leva isso aqui para... Dá isso aqui de doação, mas eu não vou lá levar. Quer ter a honra do bem sem o trabalho de praticá-lo. Quem se priva em vida de alguma coisa
tem dupla vantagem. O mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que beneficiou. Quem se priva em vida, aqui encarnado, tem dupla vantagem. E ele diz o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que beneficiou. Mas lá está o egoísmo a dizer-lhe: que dás? Tiras do teu próprio gozo? E como o egoísta fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda para si, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências de sua posição. Sabe aquele que guarda, né? Não, eu vou guardar porque eu não sei o dia de amanhã. Eu sou previdente. Eu não sou egoísta, eu sou previdente. Ah, lastimai aquele que desconhece o prazer de dar, pois se acha realmente privado de uma das satisfações mais puras e mais sublimes. Deus, ao submetê-lo à prova da fortuna, tão escorregadia e perigosa para seu futuro, quis dar-lhe como compensação a aventura da generosidade de que já neste mundo pode gozar. E aí a espiritualidade manda a gente ir na questão 814. A 814 fala sobre provas da riqueza e da miséria. Por quê que Deus concede a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Resposta dos espíritos para experimentá-los de maneira diferente. Além disso, como sabeis, essas provas foram os próprios espíritos que as escolheram e frequentemente a elas sucumbem. Então, a gente observa, né, Célia, quantas pessoas que vivem realmente, às vezes, na miséria, e outros numa opulência. Na sua grande maioria, eles fizeram essas opções para se testarem. Infelizmente, eles nos dizem que, tanto na opulência quanto na miséria, a maioria deles são provas difíceis, eles sucumbem. Porque na miséria, a gente vai lastimar o tempo todo. E na opulência, no muito, a gente vai esquecer do nosso próximo. Eu. Isso é regra? Não, não é regra. Mas é por isso que a prova, tanto da opulência quanto da miséria, são provas extremamente difíceis. Porque é preciso que a gente entenda, se eu tenho muito, eu tenho que parar e eu tenho que pensar. Que finalidade, né? Não existe privilegiados. Não existe. Por que eu tenho muito? Para que eu tenho muito? Marcélia, muitos vão bater no peito. Não, eu tenho muito porque eu trabalhei muito. Eu mereço. Né? Eu lutei, eu conquistei. Não. A gente tem que ter... É uma verdade, né? Mas é preciso que ela transcenda esse entendimento. Mas essa é uma verdade, é sim uma verdade. Mas quem foi que concedeu essa oportunidade de? Sim. Sabe, não é para eu... para que eu use isso só em meu benefício. Então eu olho meu irmão necessitado e eu posso fazer e eu não faço. Eu tenho os olhos fechados para esse irmão. Tem alguma coisa errada aí. A mesma coisa é a miséria.
eu lastimar o tempo todo, eu praguejar o tempo todo? Não posso. É preciso que haja essa reflexão. E aí, nessa questão, a espiritualidade, ela nos diz, Deus, ao submeter a prova da fortuna tão escorregadia, porque hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter nada. Nós conhecemos várias pessoas que hoje tinha muito, no dia seguinte acordou sem mais nada. Deus, ao submetê-lo à prova da fortuna tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, quis dar-lhe como compensação a aventura da generosidade já nesse mundo. A gente tem que ser generoso. Questão 1002. Kardec pergunta: o que deve fazer aquele que, no momento da morte, reconhece suas faltas, mas não tem tempo de repará-las? Neste caso, basta arrepender-se? Então, Célia, a gente sabe que em algumas religiões, né, você se arrependendo de tudo que você fez na hora da morte, você é perdoado. Perdoado. Né? Como é perdoado? Sempre. Nós entendemos, nós da doutrina espírita, que não funciona exatamente assim. Né? Então, Kardec pergunta, lê mais uma vez para vocês, o que deve fazer aquele que, no momento da morte, reconhece suas faltas, mas não tem tempo de repará-las. Neste caso, basta arrepender-se? E eles respondem: o arrependimento apressa sua reabilitação, mas não a absolve. Não tem ele diante de si o futuro que jamais lhe é fechado. Então, é uma pergunta que a espiritualidade faz, Nivaldo. Não tem ele o futuro pela frente que jamais lhe é fechado? A reencarnação. Então ele vai ter oportunidade para reparar isso. E, na verdade, né, Célia, claro que o arrependimento vai apressar essa reabilitação. É aquela conscientização, é aquela dose de consciência que você diz, caramba, você percebe o que você tinha que ter feito e não fez. Porque o arrependimento, Nivaldo, vai ser o primeiro passo. Porque como é que eu vou reparar uma coisa que eu tenho certeza que está certa? Não tem como. Eu só vou reparar aquilo que eu me arrependo de ter feito. Para você querer refazer, é porque você chegou à conclusão de que você não fez ou fez mal feito. Né? Como é que eu vou fazer uma coisa que Agora, esse arrependimento não vai nos livrar de ter que cumprir, de ter que refazer esse caminho. Eu fiz errado, você vai ter que refazer certo. Refazer. Né? Ótimo que você já reconheceu. Mas você vai ter que refazer. Isso no nosso dia a dia. Mas o fato de eu ter reconhecido já não me tira a obrigatoriedade de ter que refazer? Não. Você vai ter que refazer. Você ficou reprovado, né, Célia? A gente sempre faz essa comparativa. Eu reconheci que eu estudei pouco a matéria tal e eu fiquei reprovado. Então, mas eu reconheci, eu posso ir para outra? Não, você vai ter que refazer. É assim. Né? Então, se é assim aqui, por que não o arrependimento, evidentemente, que já é um avanço muito grande, porque a gente já percebemos o nosso erro, mas é fundamental que a gente refaça esse caminho. Jesus, ele nos disse que nós não sairíamos daqui enquanto não pagássemos o último centavo. O último centavo. E sair daqui é sair dessa roda da reencarnação. Né? Temos que reprovou, rematricula novamente no mesmo ano. Reprovou até que a gente vá conseguindo passar de ano. Né? E aí nessa questão, Nivaldo, a espiritualidade, ele nos pergunta, não tem o futuro pela frente? Não tem a eternidade pela frente? Você vai reparar,
Se arrependeu? Se arrependeu. Você tá, então vamos nessa, nos preparar para reparar. que jamais lhe é fechado. Sempre será dado para nós uma oportunidade. Seja qual for o grau de erro, né? Nós já falamos aqui, né, Célia? Mesmo aquele que a gente possa julgar que é o mais errado possível, ele terá a oportunidade de refazer. Ele terá essa oportunidade aqui de reparar. Porque a vida dele jamais será fechada, ele vai ter a oportunidade de reencarnar. Nós vamos agora para um outro tópico. Duração das penas futuras. Quanto tempo dura essas penas? E essa pergunta, essas duas perguntas, a 103 e a 104, são perguntas respondidas São Luís, né? por São Luís. Nessa parte aqui das perguntas e respostas, Kardec identifica os espíritos que respondem. Então, na 103, Kardec pergunta: a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou está subordinada a alguma lei? Então, a duração dos sofrimentos do culpado, ela é arbitrária ou ela obedece uma lei? E a espiritualidade, eles nos respondem com muita clareza e sem dúvida alguma. Deus nunca age por capricho. E tudo no universo é regido por leis. Que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Então, aqui, a espiritualidade ainda não respondeu quanto tempo dura. Porque na questão, na 1004, Kardec vai tornar a perguntar. Mas aí, né, Célia, já diz que não é de qualquer forma. Não é de qualquer forma. Segue as leis divinas, né? Deus nunca age por capricho. Exatamente. Então, porque André Luiz pergunta, é arbitrária? Ou está subordinada a uma lei? Claro que está subordinada. Nada na natureza é por acaso. É por acaso, né? Na 1004, Kardec continua perguntando, em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Ele perguntou lá na duração. Qual é a duração? No livro Céu e Inferno, né, Célia? Existe lá, né, o Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura. Interessante vocês procurarem até para dar uma lida. Então, em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário à sua melhoria. No tempo necessário à sua melhoria. Então, se ele melhorar, Célia, ainda encarnado, está resolvido? Tá resolvido. Vai lá naquela questão que nós vimos na questão 1000 e na 1001. Se ele conseguir, podemos, desde esta vida, resgatar nossas faltas, na questão 1000, claro. E se nós resgatarmos as nossas faltas ainda nesta vida, não vamos ter nada para pagar, né? Então, em que se baseia a duração dos sofrimentos dos culpados? No tempo necessário à sua melhoria, que pode ser um dia ou um século. Sendo o estado de sofrimento e de felicidade proporcional ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele leva para se melhorar. À medida que progride e que seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então depende simples, só de nós. De quem? Só depende de nós. Se nós fizermos essa mudança de entendimento ainda nesta vida, nós não vamos ter nada para pagar.
Se nós não resolvermos nessa vida, nós vamos ter que voltar. E qual é o tempo que vai levar? Deus não tem pressa. É o tempo que, o tempo nós que levarmos para nos conscientizarmos de que o rumo está errado. E como é que a gente se... Normalmente, é claro que tem esse jargão na doutrina, ou por amor ou pela dor. Como é que nós vamos tomar consciência de que precisamos mudar, né? Pelo amor ou pela dor. Normalmente é pela dor. Mas a gente já está sabendo aqui que a gente pode fazer isso por amor, pelo amor. Sem sofrimento, sem dor. Só depende da nossa vontade. E aí na questão 1005, Kardec pergunta, pode o espírito sofredor, para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou menos longo do que quando estava vivo? Aí é sensação, né? Porque a gente também costuma falar que o tempo no mundo espiritual é diferente do tempo aqui da matéria. A gente até pode entender, sabe quando a gente está numa situação de sofrimento que parece que não vai acabar nunca. Uma dor de dente. Não vai acabar nunca, o tempo não passa. Então, para o espírito sofredor, o tempo parece tão menos longo do que quando estava vivo. Para nós, a gente tem essa sensação. Quando a gente está passando por uma fase ruim, alguma situação ruim, o tempo não passa. Parece que o tempo Claro que o tempo é o mesmo. Mas a nossa sensação é que ele não passa. Né? E também é uma resposta de São Luís. Parece-lhe mais longo. O sono não existe para ele. Só para os espíritos que chegaram a certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Aí ele pede para a gente ir na 240. A 240, a questão 240, né? É interessante a gente recordar, porque Allan Kardec pergunta assim, os espíritos compreendem a duração do tempo como nós? Compreendem a duração do tempo como nós? E eles respondem não. E é o que faz com que nem sempre nos compreendais quando se trata de fixar datas ou épocas. Então o tempo, os espíritos não entendem, não compreendem o tempo como nós. Como nós. Há uma diferença. E nessa questão aqui, a espiritualidade está nos dizendo que o tempo parece mais longo. O tempo de sofrimento da pergunta 1005 que Kardec faz, ele diz que o tempo parece mais longo. O sono não existe para ele, porque o espírito não dorme. Sim. O espírito, esse tempo que a gente tem, que a gente coloca o nosso corpo físico para repousar, né? O espírito não. Ele não repousa, não vai repousar nesse tempo. Então, a espiritualidade nos diz que esse tempo parece mais longo. Aí a gente pensa lá no André Luiz, no Nosso Lar. Ele ficou 8 anos no umbral. Mas o que são 8 anos? A espiritualidade nos diz que uma existência nossa é um piscar de olhos. É um estalar de dedo. Ou seja, desses 90, quase 100 anos que a gente viva, para a espiritualidade é nada. Esse tempo é muito curto. Então, esses 8 anos que André Luiz, que é o livro Nosso Lar narra, que ele passou no umbral, no mundo espiritual, é nada, é um piscar de olhos.
Agora, para a gente é muito tempo. Se virar para qualquer um de nós e falar que nós vamos passar 8 anos no umbral, pô, vou ter que sofrer muito. É muita coisa para a gente. Mas a gente precisa entender que o tempo na espiritualidade é diferente do nosso. Seria interessante, né, Célia, naquela questão 240, o Allan Kardec faz um breve comentário aqui, traz uma nota, falando sobre essa questão do tempo, né? E ele diz assim: os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. O transcurso do tempo para eles anula-se, por assim dizer, e os séculos, tão longos para nós, são-lhes apenas instantes que só apagam na eternidade. Então, você falou, para eles, uma existência, 100 anos, um século, é um piscar de olhos. Do mesmo modo que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. É o que a espiritualidade respondeu a Kardec: só para os espíritos que chegaram a um certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Perfeito. Questão 1006. Allan Kardec pergunta se a duração dos sofrimentos dos espíritos pode ser eterna. Aí nós vamos lembrar. Queimar no fogo do inferno eternamente, isso existe, isso é verdadeiro. A duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? E eles respondem, sem dúvida. Se ele fosse eternamente mal. Claro. Só depende de cada um de nós permanecer nesse estado, nesse sofrimento, nesse inferno que nós aprendemos a chamar de inferno, mas que na verdade envolvidos nesse sofrimento, só depende de nós. Então, sem dúvida, se ele fosse eternamente mal, isto é, se jamais se arrependesse. Então, voltamos lá naquela questão, para que a gente possa começar a refazer o caminho, é preciso que eu me arrependa. Né? Eu entenda que eu só vou pedir perdão, Célia, desculpa, se eu entender que eu estava errado. Enquanto a gente se acha certo, a gente nem dá bola para isso, né? Então, isto é, se jamais se arrependesse, nem se melhorasse, sofreria eternamente. Porém, Deus não criou seres para que fossem votados perpetualmente ao mal. Apenas os criou simples e ignorantes. E todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, conforme sua vontade. Então, também, isso tudo já foi estudado por nós aqui, né? Nós fomos criados, todos nós fomos criados simples e ignorantes, e Deus nos deu o livre-arbítrio, que vai fazer com que uns tomem um caminho, outros outro. Né? Então, vai depender da nossa vontade, o nosso progresso. A vontade pode ser mais ou menos tardia, como há crianças mais ou menos precoces. Mais cedo ou tarde, ela surge, graças à irresistível necessidade que o espírito experimenta de sair da sua inferioridade e de ser feliz. Então, por mais que a gente fique reticente naquele erro, uma hora nós vamos cansar. Uma hora a gente vai entender que não pode ser mais daquela forma. A lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e benevolente, visto que subordina essa duração aos esforços do espírito. Jamais lhes retira seu livre-arbítrio. Se ele faz o mal, o uso deste sofre-lhes as consequências. Então,
Fomos criados simples e ignorantes, temos o nosso livre-arbítrio e à medida em que, quanto mais rápido percebermos o caminho correto que temos que seguir, melhor para nós. Mais rápido chegaremos no nosso objetivo. Resposta de São Luís. Resposta de São Luís. E a próxima também é de São Luís. E aí Kardec pergunta, haverá espíritos que jamais se arrependem? Pela resposta anterior, nós aqui já temos condições. Já temos condições de responder. Vamos lembrar aqui, a vontade pode ser mais ou menos tardia, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces. Mas, cedo ou tarde, ela aparece, por efeito irresistível necessidade que o espírito tem de sair da sua inferioridade e tornar-se feliz. Aí nessa, Kardec pergunta, na 1007, Kardec pergunta, há espíritos que nunca se arrependem, que jamais se arrependem? A espiritualidade nos responde, existem aqueles cujo arrependimento é muito tardio. Porém, pretende-se que nunca se melhorarão, seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulta. Então, uma hora ele vai despertar. Uma hora vai. Todos nós vamos despertar. Já passamos por caminhos, né? E a gente uma hora vai despertando e vamos evoluindo. Então, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Eu posso ser relutante, eu posso ser teimosa, mas uma hora eu cedo. Não tem jeito. É o que a espiritualidade diz. Porém, pretender-se que nunca se melhorarão seria negar a lei do progresso. E nós já estamos aqui, a lei do progresso é a lei da natureza. É a lei da natureza. Todos progredimos. Né? Em todos os reinos, né? Todos. Reino mineral, vegetal, animal e o hominal. Estamos chegando já ao final do nosso estudo, mas eu acho que dá para a gente ler uma questão, né? Vamos ler a 1008. E Allan Kardec pergunta também, a duração das penas sempre depende da vontade do espírito? Não haverá algumas que lhe sejam impostas por um determinado? Então, e eles respondem, né? Sim, há penas que podem ser-lhes impostas por um tempo. Mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e o desejo de melhorar-se nunca é estéril. Então, é evidente, né, Célia, que, seguindo até as próprias leis da natureza, né, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, lei do plantio e da colheita, cada uma teria um tempo, né, pré-determinado. Mas é evidente que isso vai depender da ação de cada um. Toda causa tem uma consequência. Uma consequência. Então, estava predeterminado aquela pena que fosse X ano, mas ele teve uma performance muito superior. E então a pena foi encurtada. A gente sabe que isso é possível. E Nivaldo, é uma outra coisa muito importante. Quando a espiritualidade nos diz assim, sim, há penas que podem ser impostas ao espírito por determinado tempo. Mas Deus, sim, Ele não quer, não existe a pena eterna para aquele que quer se melhorar. Sim. E aí a gente vai lembrar de Paulo. Perfeitamente. O amor cobre a montanha uma multidão de pecados. Então, se você veio, né, com uma programação, planejamento reencarnatório para uma situação, e você aqui demonstra
uma outra, aquele planejamento ele é modificado no seu curso, porque você se superou, né? E a gente também sabe que isso funciona para o contrário. Você não veio com um planejamento, uma programação para determinadas situações, mas aqui você errou, você desviou e você vai ter as consequências também. Então, essa duração da pena vai depender do grau de arrependimento, do grau de amadurecimento de cada um. Então nós vamos ter que parar, Nivaldo já esgotou o nosso tempo. E vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Kardec, a esses amigos espirituais, por todos esses ensinamentos, por toda essas informações que nos trazem e que nos explicam, nos fazem raciocinar, nos fazem, nos permite a reflexão de que tudo em nossas vidas depende do caminho que resolvemos tomar, das decisões que resolvemos adotar para os nossos, nos nossos atos, nas nossas atitudes. Então, agradecemos, Pai, e te pedimos que a tua luz ilumine e nos traga sempre esse discernimento dos nossos sentimentos, para que possamos corrigir esses sentimentos, esses pensamentos e esses atos, para nos tornarmos sempre espíritos melhores, mas que seja um degrauzinho, por menor que ele seja nessa escala de evolução, mas que seja para frente. Que assim seja, graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.